Bom dia, meus amores. Como a gente vem estudando, né, nas aulas passadas sobre os animais, né, e sobre os seres vivos, hoje nós vamos ver sobre a alimentação dos seres vivos. Como os seres vivos se alimentam, né? Então, eles estão separados em grupos. Tem aqueles seres vivos que eles se alimentam apenas de plantas, né, de grama, certo? De capim. Tem aqueles animais que se alimentam de outros animais e tem aqueles animais, né, que eles se alimentam de tanto de planta quanto também de outros animais, tá bom? Então vamos ver aí pra gente poder ver qual é o grupinho deles, tá bom? Então, ó, cada ser vivo tem um jeito próprio de se alimentar. Vejamos alguns exemplos a seguir. Observe as fotos abaixo, o que os animais estão comendo. Então, aí na foto tem a foto da capivara, né? As capivaras se alimentam de plantas, como o capim e a grama. E do outro lado tem a onça pintada, se alimenta de outros animais, como capivara e jacarés. Ou seja, os animaizinhos que eles se alimentam apenas de planta, eles são chamados de herbívoros. E os animais que se alimentam de outros animais, eles são chamados de carnívoros, tá bom? Então, herbívoros, eles comem apenas plantas. Os carnívoros, eles se alimentam de outros animais, eles se alimentam de carne, certo? E também existe, né, aqueles animais que eles se alimentam tanto de planta quanto de carne, certo? Igual a gente, né? Nós, seres humanos, a gente se alimenta tanto de plantas, né? A gente come alface, a gente come couve, né? Então, são plantas. E também a gente se alimenta de outros animais, né? A gente come frango, a gente come boi, né? Come carne, a gente come peixe. Então, a gente também é carnívoro. Então, nós somos tanto herbívoros, né? A gente come planta, como também carnívoros. Só que o nome se chama onívoros. Então, são três grupinhos. São os grupinhos do herbívoros, são aqueles animais, né, que se alimentam apenas de planta. O carnívoro são os animais que se alimentam de outros animais, né, apenas de carne. E os onívoros são como nós, né, que se alimenta tanto de planta como de outros animais, tá bom? Então, esses são os três grupinhos que estão aí para a gente poder classificar. Então, ó, existem animais que se alimentam apenas de planta, como a capivara, o boi e o cavalo. Outros animais se alimentam apenas de animais. A onça, a aranha e o tubarão são exemplos de animais que comem apenas outros animais. Então, lembrando, os animais que se alimentam de plantas, eles são herbívoros. Os animais que se alimentam de outros animais, eles são carnívoros. E os animais, né, que se alimentam tanto comendo planta quanto comendo outros animais são os onívoros. Então, não podemos esquecer, tá bom? São três grupinhos. E há animais que comem tanto planta como animais. É o caso da galinha, o lobo-guará e o mico-leão dourado. As galinhas, por exemplo, comem sementes, folhas, insetos e minhocas. Então, a galinha, ó, ele é um exemplo dos animais onívoros. Por que ela é onívora, né? Ela tá nesse grupinho aí dos onívoros, porque ela come planta e ela também come outros animais, certo? O boi e o cavalo, eles são herbívoros, porque eles comem somente planta, certo? E a onça pintada, a aranha e o tubarão, eles são carnívoros, porque eles se alimentam apenas de outros animais, tá bom? Eles só comem carne. Então, aí no número 1, você vai contornar o nome de um alimento consumido pela capivara. O que a capivara come? Aí você vai ler, né, todos os quadradinhos aí e vai circular apenas o que a capivara se alimenta. Na página 37 está falando sobre as plantas, o jeito que a planta se alimenta, né? A plantinha, né, ela fica ali plantada, ela não sai do lugar, então ela não sai para poder se alimentar. Então, como ela se alimenta? Ela produz o seu próprio alimento. Como que ela produz o seu próprio alimento, né? Com a ajuda do sol, né? Conforme ela fica ali na luz do sol,
ela produz o seu próprio alimento. Então, se a plantinha ela está em um lugar iluminado, ela consegue se alimentar, porque ali ela está crescendo, está desenvolvendo e também se alimentando. Se a plantinha ela estiver num lugarzinho escuro, onde não bate muito sol, ela não consegue crescer. Por que ela não consegue crescer? Porque ali ela não consegue produzir o seu alimento. Ela só consegue produzir o seu alimento onde tem a luz do sol. Então, vamos aí um exemplo, tá bom? Ó, as cavernas, como a da foto A, são ambientes muito escuros em que poucos seres vivos conseguem viver. Lá podemos encontrar algumas sementes brotando, mas as plantas não conseguem crescer e logo morrem. Isso acontece porque as plantas só sobrevivem quando recebem a luz, como na foto B. Elas usam a luz para produzir o próprio alimento. Além da luz, elas precisam de água e do gás oxigênio, o gás carbônico presente no ar. O gás carbônico é produzido pela respiração dos seres vivos. Então, aí, ó, na letrinha A, né, é uma caverna. Aí tá mostrando que as plantinhas e outros seres vivos, eles não conseguem sobreviver. Por quê? Porque aí não tem a luz do sol. Então, a plantinha, ela precisa da luz do sol para poder crescer, né, para poder produzir o seu alimento. E também ela precisa da água, né, a gente precisa da água para poder sobreviver, e também do gás carbônico, que é o gás que que os seres vivos a gente respira, tá bom? Então, se tá num lugarzinho escuro e fechado, não tem nem a luz do sol, que ela produz o seu alimento, não tem a água, né, para ela poder crescer, e também não tem o gás carbônico, que é o gás que a gente respira. Então, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue crescer. Já na fotinha B, aí é um ambiente aberto, né? Onde tem bastante água, onde tem bastante claridade, onde tem a luz do sol. Então, aí, ó, se a gente observar, tem bastante plantinha. Por quê? Aí é um ambiente onde a plantinha consegue se desenvolver, né? Ela produz o seu alimento devido à claridade, né? Devido à luz do sol. Então, ela se alimenta, ela consegue crescer. Aí também tem bastante água para ela poder crescer. E, por ser um ambiente aberto, ela consegue o quê? Respirar o gás carbônico. Isso faz com que ela consiga o quê? Crescer, né? Desenvolver. Então, vamos lá. Na número 2, a escolha da palavra do quadro que melhor completa a frase. Então, você vai ver aí, ó, produzem, esconde e encontra. São 3 quadrinhos com palavras, você vai escolher uma delas para poder, o quê? Completar essa frase, ó. As plantas, pontinho, pontinho, o próprio alimento. O que elas fazem? Produzem o próprio alimento, escondem o próprio alimento ou encontram o próprio alimento. Aí você vai completar de acordo com o que eu acabei de falar para vocês, tá bom? E também a partir dessa leiturinha que eu fiz. Então, vocês vão fazer essas duas atividades da página 36 e 37, onde está falando sobre a alimentação dos seres vivos, né? E não podemos esquecer, eles estão classificados em 3 grupos. Os carnívoros, que são aqueles animais que só comem outros animais, né? Só comem carne. Os herbívoros, que são os animais que comem apenas plantas, grama, capim, né? E os onívoros, que são os animaizinhos que eles comem tanto a plantinha quanto outros animais, as carnes, tá bom? Então, também eu vou deixar para vocês uma atividade aí na plataforma, que é para vocês poderem copiar no caderninho de vocês, tá? Uma pequena explicação do que eu acabei de falar, só pra gente não esquecer, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula. Um beijo.